segunda-feira, 21 de dezembro. Hoje a Era de Aquários definitivamente entrou na ordem aqui de todo o planeta Terra. Sabia, Sérgio? Hoje a menor ideia do que é a Era. Eu também não sei. Dá um Google aí, depois você procura. Hoje terminou de entrar... Aquarius. Eu sou da Era de Aquário. Exatamente. Você é aquariano também, mas agora entrou totalmente. Já tinha começado e hoje terminou de entrar. De evolução, novas ideias, revolução, fim dessa tranqueira toda que a gente teve esse ano. É isso gente, aí. vai ser muito bom. Vamos começar uma vida nova bem legal, rapidinho. Isso, de muita evolução e tudo mais. E você viu quem tá de volta aqui no Gazeta Esportiva? Olha que beleza, Flávio Prado já tá bom, já tá forte, Graças saudável, a Deus. tá bonito, com uma pele boa. Você vê, o convite pra ele fez muito bem, tá bonitão. Tá... Mas eu não recomendo pra ninguém pra ficar bom, não. Tá tudo certo, tome muito cuidado, não entre em aglomeração, acredite que pode acontecer, tome cuidado e quando aparecer, vacina. Vamos tomar vacina pra caramba aí, ser o primeiro a tomar e postar nas minhas redes sociais. É isso aí, Celcinho, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estamos juntos. Olha, vamos para o intervalo rapidinho, já a gente volta começando a esquentar essa semana de Copa do Brasil, vamos falar da rodada do Brasileirão, derrota do Palmeiras, derrota do Santos, tem tudo sobre o Corinthians que pega o Goiás daqui a pouco na Neoquímica Arena e muito mais. Segura aí, até já. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma passadinha no estádio do Corinthians. José Paz, ao vivo da Neoquímica Arena com as primeiras movimentações por lá. Daqui a pouquinho o Timão enfrenta o Goiás, de olho no G6. Boa noite, Zé. Boa noite, minha amiga Michele, boa noite para todo mundo que acompanha o nosso Super Gazeta Esportiva. É isso, falamos ao vivo aqui da Neoquímica Arena, onde daqui a pouquinho, como você disse, às 8 da noite, o Corinthians entra em campo para enfrentar o Lanterninha Goiás pelo Campeonato Brasileiro. Esse vai ser o último jogo do Corinthians aqui na Neoquímica Arena em 2020, Corinthians que não perde há 4 jogos neste Campeonato Brasileiro, são 2 empates e 2 vitórias. Daqui a pouquinho eu volto aqui da Neoquímica Arena para trazer todos os detalhes do Timão, que joga hoje contra o Goiás, Michele. Beijão, daqui a pouquinho eu tô de volta. Beijão! Olha, agora sim, vamos para a nossa enquete de hoje. Abel Ferreira, o Abelzinho, tem razão ao falar que o elenco do Palmeiras é extremamente reduzido? Sim ou não? Agora eu quero ver o que o Celso Cardoso vai falar. E aí, Celso? Eu acho que, na verdade, ele se expressou mal. Quando ele fala extremamente reduzido, ele não está falando de qualidade, ele está falando de quantidade, é o que eu posso entender. Palmeiras perdeu jogadores com Covid, usou muita base, está em 3 competições, mas eu considero o Palmeiras um dos melhores elencos do país. Tá. Só não é melhor que o do Flamengo e do Atlético Mineiro, que é um bom... Eu acho que o do Atlético Mineiro até está ali, pau a pau, talvez ligeiramente melhor. Então, em termos de qualidade, não há o que reclamar, não. Talvez de quantidade, mas isso faz parte. Estamos numa pandemia, não dá para você ter 40 jogadores no elenco, né, Flávio? Olha, sinceramente, Celso, eu digo que não é reduzido e até na filosofia dos técnicos europeus, eles costumam trabalhar com 23 profissionais e o resto base. E o Palmeiras deixou bem claro que iria usar os meninos da base e ótimo que fez isso. Porque aí surgiram Danilo, Patrick de Paula, Menino, Veron e por aí vai, Wesley. Vários garotos de qualidade que não teriam oportunidade se você tivesse um elenco muito grande como o Palmeiras tinha antes. E um elenco grande que não dava retorno. Então acho que está num bom tamanho esse elenco e ter que usar a base é muito importante pro futebol e pro Palmeiras. Muito bem, entre no site gazetesportiva.com, a gente vai continuar falando desse tema daqui a pouquinho, vote na nossa enquete, use o QR Code que aparece aqui do ladinho para você entrar no site e mande vídeos pelo WhatsApp de até 10 segundinhos, anota o número 11 99479 1633, porque quando era o Luxemburgo... Mas são discursos diferentes. As pessoas pegam só faltou execrar. As pessoas pegam. Agora com o Abelzinho, as pessoas pegam de orelhada e acho que elas têm uma dificuldade muito grande de interpretar texto. Os discursos, eles são diferentes. A postura é diferente. Luxemburgo reclamava de qualidade. Ele reclama de quantidade. Luxemburgo, não, agora eu vou concluir. Agora ele quer concluir. É verdade. O Luxemburgo dizia que ele não tinha elenco para jogar ofensivamente.
que faltavam peças para que ele pudesse propor o jogo. Bom, mas o Palmeiras é um time que tem elenco, reposição e tem isso tudo. Foi o que o Luxemburgo falou. Não, agora o Abel está falando de quantidade, que é uma outra história. Mas tem também quantidade. Tinha 2 Sim, times. também concordo, mas são discursos distintos. Os dois estão errados. Bom, o Santos entra em campo pela Libertadores só no dia 6 de janeiro. Ontem, contra o Vasco pelo Brasileirão, o Peixe teve uma boa chance de não perder de vista ao pelotão de cima. Mas o time carioca aprontou em São Januário, hein? Vasco e Santos em São Januário e o único gol do jogo saiu dos pés de Carlinhos aos 8 minutos do primeiro tempo. O meia aproveitou o cruzamento de Léo Matos e definiu a partida. 1-0 Vascão, passa a régua. Não fomos felizes hoje nas finalizações. O Fernando Miguel pegou 2, 3 bolas difíceis e as demais nós não fomos... Hoje não tivemos a fortuna de fazer nenhum gol, né? O Vasco, em contrapartida, ele finalizou bem menos, acho que uns 4, 5, mas saiu na frente, né? Fez o gol e o momento que o Vasco vive, o momento que os 3 pontos é a coisa mais importante que existe, mais do que desempenho, mais do que tudo, e eu entendo, para sair lá da zona da confusão, do rebaixamento, eles passaram a administrar o resultado, administraram bem, fecharam bem as linhas, né? Muito bem. E aí, vamos comentar agora ou não? Não. Seguimos. O time do Santos, o time do Vasco é muito ruim, né? Muito fraco. Fraco demais. Ele tá brigando para não cair. Fraco Quando demais. ele fez um gol, achou um gol, ele se fechou mesmo. O Cuca tem razão. O Santos jogou muito mal ontem. Muito mal. O Marinho jogou mal quando entrou no segundo tempo. Já estava muito difícil. Agora, Celso, acho que a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais ampla. Esse time do Santos está fazendo coisas espetaculares. Ele pulverizou o Grêmio. Sim. Com a força. E pulverizou de maneira... impressionante. Os 2 jogos. Exatamente. Aí é duro não tem você quantidade. manter o foco lá em cima. Porque o Santos sabe que não vai ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas talvez ganhe a Libertadores. Sim. E aí, o que acontece? É natural que a coisa que encolha mesmo. Além do que, a temperatura estava elevadíssima, 36 graus. Ou seja, já naturalmente o ritmo do jogo seria menor. Não é justificar nada, não. Perder do Vasco é dose, porque o time é muito ruim. Mas aí o Vasco criou todas essas dificuldades, peças importantes não funcionaram. Não é o ideal, ninguém gosta de perder, mas não foi nada do outro mundo, não. Acho que, ok, está dentro de um planejamento normal. Ele poupou, né? Ele deixou o Soteldo no banco, deixou o Marinho no banco. Escalou 3 volantes no primeiro tempo, aí depois ele tirou um dos volantes, improvisou o Alisson como zagueiro. 3 volantes. 3 volantes, 3, diria cadê Messi. o Messi? E aí o time não tinha realmente infiltração. Oi, Messi. O que me chama... apesar da derrota, né, que foi até justa não, né? Talvez o empate em 0-0 seria o mais Era justo. o mais justo, né? era o que merecia o jogo. 0-0. Mas o menino Bruno Marques, ele é alto, Flávio, sabe? Mas ele é rápido, ele tem qualidade. Me chamou a atenção o futebol dele. Sabe quem é esse moleque? Esse moleque, ele jogava na várzea de Sergipe, de Lagarto. E aí o Diego Costa, do Atlético de Madrid, foi passar as férias lá. Viu o garoto e falou, pô, mas esse garoto, ele me lembra quando eu era jovem. E começou, eu não sei se ele é empresário exatamente, mas ele começou a dar uma força para o menino, foi colocando um lugar no outro, e apareceu a oportunidade do Santos e ele levou. Ele é apadrinhado do Diego Costa. E ele lembra o Diego Costa mesmo. E é jogador que tem futuro. É sabe? bom É bom jogador pelo mesmo. alto, é bom por baixo, né? personalidade. Ela jogou na vai pra várzea lá de cima. Lagarto, ele não vai. É que nem o Gabriel Jesus falava. Falou, pô, cara, os caras queriam dar porrada nele. Eu falei, joguei na várzea do Jardim Perigo, não vai querer me intimidar. Aí o menino chega lá de Lagarto, o cara fala, lá o couro comia, cara, não tinha esse negócio aqui não. Maracanã, que todo mundo, no São Januário, que todo mundo olhando. Você acha que o moleque vai se intimidar? Não se intimidou, não. E no Campeonato Brasileiro, o Santos realmente, né, já está ali na faixa intermediária da tabela, tá bem. Agora, nem o mais fanático torcedor santista imaginava que o Santos pudesse estar na final da Libertadores. E eu acho que pode estar, viu? Claro, Principalmente se for o Racing. O Santos é inexplicável, né? O Santos, E aí, final, um jogo só, Flávio. Vamos imaginar que seja contra o Palmeiras ou contra a River. Amarra um empate ali e tal, né? Vai para os pênaltis. Pode ganhar o jogo. Aí. Vai com tudo para cima. Mas você acha que o Santos tem alguma chance contra o River? Eu acho
Eu acho. Ou você Contra o acha? River? Um jogo River, só? eu acho muito difícil. É, eu acho, aliás, muito difícil alguém ganhar do River. É. Eu acho que é aquela história do raio só cai uma vez. O Flamengo teve aqueles 5 minutos de brilho no ano passado, mas ele foi totalmente envolvido pelo River. O River é o melhor time da América, é o que tem o melhor trabalho, é o que tem o trabalho mais longo, é totalmente estruturado. Agora, isso garante 100% de vitória? Não. Não garante. Pode acontecer como aconteceu com o Flamengo. Mas o River, na verdade, merece ser campeão. Esse é o tempo. Agora, vai ser e a gente já não sabe. Palmeiras já está com foco total na Copa do Brasil, mas vamos rapidinho com a partida de sábado contra o Inter. Aquele famoso jogo de 6 pontos e o time gaúcho levou a melhor. Edenilson fez o primeiro aproveitando o rebote e Yuri Alberto definiu o resultado no Beira-Rio. 2-0 Inter, esse resultado aí que jogou um balde de água fria nas pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Já era pro Verdão, Celso? Celso Flávio? Acabou? Já, até porque o Palmeiras também tem um foco maior. O Palmeiras está em 2 frentes e com condições de vencer. Nós estávamos do Santos, River Plate, mas o Palmeiras também é candidato. Ele é candidato na Libertadores da América. São 3 jogos, assim que tem o Santos. Só que o adversário do Palmeiras é mais difícil que o Santos vai ter, seja Boca ou seja River. Os 2 são inferiores ao River Plate. E na Copa do Brasil, né? Caminho também encaminhado é bom, né? Mas o caminho é razoavelmente tranquilo. Ele, ele pega, em tese, o time mais fraco que é o América Mineiro. Não, em tese não. O América é mais fraco. Pode ser que elimine o Palmeiras? Pode, mas em tese não. Ou seja, o Palmeiras está na final contra São Paulo ou Grêmio. Ele pode encarar qualquer um dos dois. É no mínimo pau a pau. Então, o Palmeiras está muito vivo para a briga nessa competição. E óbvio, na Libertadores também, embora lá o couro coma, né? Não tem nenhum River, nem no Brasileiro e nem na Copa do Brasil. Na Libertadores tem. Muito bem, vamos lá com o Silvestre ao vivo da Academia de Futebol. Esse pós-jogo do Palmeiras, né? Deu o que falar, hein, Silvestre? Qual foi a sua impressão nessa fala do Abel? Meu zíper já tá fechado aqui? Boa noite, Silva, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal que está com a gente no Gazeta Esportiva. Eu concordo com o que vocês falaram aí no comecinho do programa. Que o Palmeiras, na verdade, que o Abel, na verdade, ele não reclamou da qualidade do elenco, e sim da quantidade, até porque... Calma aí que eu tô ligando de novo, que caiu o meu retorno. Até porque tiveram muitos casos de Covid por aqui, né? Agora eu queria mostrar uma foto que eu acabei de receber. Olha só, do bastidor do treino de hoje. O Rony, que deve ser a novidade no time, foi poupado no final de semana, batendo foto com o Cafu, um dos maiores jogadores da história do mundo, né? Esteve até naquela seleção top de linha da France Football da semana passada, como defensor titular do melhor time de todos os tempos. Visitou a Academia de Futebol hoje, viu, Michele? Mas voltando a falar do Abel, vamos ouvir primeiro o português sobre essa questão do elenco, para vocês tirarem mais conclusões ainda. Fala, Abel! Aqui o problema não é das competições, aqui o problema tem a ver com um elenco extremamente reduzido. Nós temos um elenco extremamente reduzido. Já falei várias vezes que nós temos tido dores de cabeça para compor o nosso meio campo, em função das ausências. Vocês sabem que o Filipe está fora, o Ramires saiu, são menos 2 jogadores que podemos contar para poder competir em todas as competições, mas temos que valorizar o trabalho que estamos a fazer, temos que valorizar que estamos nas 3 competições e vamos lutar. Eu, quando cheguei, disse-vos que a nossa preocupação enquanto equipe técnica e com estes jogadores é sempre o próximo jogo. Hoje, sem grandes novidades, Rony deve ser novamente titular, essa é a tendência. Luiz Adriano já bem melhor da questão física, muscular, já passou pela tal fase de transição. O Patrick de Paula, esse aí tem um pouco menos chance de ser relacionado para o jogo de quarta-feira, Michele. Valeu, Alexandre Silvestre. E aí, Celcinho, o português falou, nossa preocupação é sempre o próximo jogo. Eu fico imaginando se ele estivesse no Santos, né? Com todos os problemas que o Cuca tem, né? Não pode contratar jogador, só tem garoto, às vezes tem que improvisar volante como zagueiro, meia como atacante, ou atacante como meia, lateral como ponta. O Cuca fez isso ontem, colocou o Alisson como zagueiro, botou o Madison como ponta. É o que tem para hoje. Agora, ainda assim, apesar da reclamação do Abel,
né? Um elenco extremamente reduzido. Eu costumo brincar, Flávio, que ele tem uma geladeira cheia. Dura o Wagner Mancini olhar para o banco do Corinthians e ver o que ele vai fazer. Então, e ele reclama da geladeira cheia dele? Sabe, uma coisa é você olhar o Wagner Mancini, mas olha o que ele tem lá no banco dele para mandar alguma coisa. O Cuca. O Cuca, o coitado. próprio Fernando Diniz, né? Ele tem alguns azares, é verdade. Essa coisa da contusão do Felipe Melo, a saída do Ramires, são 2 jogadores da mesma posição, a história do Scarpa, né? Aliás, gente, eu queria saber onde é que o Palmeiras faz os exames de Covid, viu? Está tendo muito caso de duplo Covid lá. Cientificamente não existe nenhuma prova. Não existe. Já existe. Não existe. Já existe. Não existe. Casos registrados de... Existem casos de má detectação do caso. Não, de reinfecção, sim, Flávio, já temos. Já temos no Brasil, inclusive. Olha, eu andei conversando com algumas autoridades, até porque eu estava com medo. Claro. E o que eles dizem é assim, existem exames muito mal feitos e que acabam redundando nisso. Por isso que eu estou perguntando, o Palmeiras não faz os exames no Einstein, embora seja indicado pela CBF. E aí o Scarpa teve reinfecção, o Luxemburgo teve reinfecção, é muita coisa, não é? Mas se a pessoa ficou ruim da primeira vez, ficou ruim da segunda vez, pode ser, né, Flávio? Eu acho que pode ser um dos exames mal feitos. Eu não sei. Ué, se a pessoa ficou ruim e perdeu o paladar da primeira vez, como que exame mal Mas feito? o Luxemburgo não sentiu nada da primeira vez, sentiu agora. Esse é o ponto. Sempre o cara tem os sintomas numa e não tem na outra. Não ouvi nada, diretor. Então o problema. O Flávio tá falando aí, aqui, aí a gente pega e fala assim: existem casos de reinfecção. Tá bom. Vamos dizer que tenha um caso ou outro, que eu desconheço, mas vamos lá. Não, mas já tem registrado. Tá bom. Quantos tem? Não sei te precisar. Não, mas poucos. Tem, sim. 2 no Palmeiras. Pode falar? Eu sei que tem médico que fala que não tem reinfecção, mas eu acho que tem. Não, gente, ok, mas vamos lá. Vamos dizer que tem alguns casos no mundo, eu vou admitir. E 2 no Palmeiras? Então, o tem alguma coisa errada no Porque Corinthians. deve ter muito mais reinfecção do que a gente imagina, porque esse vírus é uma porcaria, esse vírus muda. Eu só sei que está esquisito. Tem alguns times que estão, por exemplo, o São Paulo não teve praticamente nenhum caso. Não, Tietchan teve. Então, é muito pouco. O Palmeiras tem reinfecção, tem alguma coisa que não está batendo aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Abel está reclamando que está com pouco jogador, né? Falta quantidade aí no elenco. Tem jogador querendo voltar para o Palmeiras, mas o Palmeiras não quer o jogador? Que história é essa, Silvestre? É simplesmente a contratação mais cara da história do Palmeiras, o Miguel Borja, que foi emprestado pelo Palmeiras para o Júnior Barranquilha, contrato de empréstimo encerrando, o Júnior ficou fora da final da Sul-Americana. O nosso colega da Globo, André Hernan, entrevistou nas últimas horas o Borja e ele disse que não entende porque não querem ele de volta aqui. E pelo menos para compor o elenco, lembrando que ele tem contrato com o Palmeiras, Michele, até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Existe ainda a possibilidade dele ser inscrito. Ele não foi inscrito na Libertadores, mas ainda dá tempo, até 72 horas antes da primeira partida da semifinal, que é dia 5, contra o River Plate em Buenos Aires. Tá certo? E aí, seria uma boa o Borja voltar para o Palmeiras? É aí que está o detalhe, né, Flávio? Eu não acho que ele foi mal no Palmeiras. Não, mas ele não foi mal. Ele foi artilheiro de Libertadores. Da Libertadores, artilheiro do Palmeiras no ano. É o artilheiro do Campeonato Colombiano. O problema é que o Palmeiras, né, a torcida foi buscá-lo no aeroporto, queria que ele fizesse 100 gols, criaram uma expectativa, que é problema de quem criou a expectativa. Claro. Mas ele entregou. Não foi maravilhoso, espetacular? Não foi. Mas, por exemplo, o Guerra foi bem pior e continua lá. Por contusões, por uma série de situações. Se o elenco está extremamente reduzido, porque você tem um jogador que como ele. Porque o que acontece? Com o Palmeiras dizendo que não tem interesse, ele já diminuiu o valor do cara. Já depreciou. Isso. Né? Se ele tem, por exemplo, uma proposta da Arábia para ganhar um caminhão de dinheiro, o Palmeiras quer acertar as contas e o Borja tem alguma rejeição, tá ok. Mas parece que não tem nenhuma proposta. Um jogador que faz gol por onde passa, eu não consigo entender. Eu teria de volta. Se quiser vir pro meu time, o Mojimirim aceita. Rapidinho no pique, vamos finalizar a nossa sessão de gols com o jogo que mais teve bola na rede, Flamengo e Bahia no Maraca. BH fez esse golaço aí e deixou o Mengão na frente. Mas o Gabigol foi expulso por ofender o juiz logo no comecinho da partida. Parecia que ia dar uma complicada pros cariocas. De início, não foi isso que aconteceu. Isla fez o 2-0. Foi no segundo tempo que a coisa azedou.
O Bahia fez 3 gols em 8 minutos, incluindo esses 2 aí do Gilberto, Carrasco. Atrás no placar, o Rogério Ceni colocou o Pedro em campo. Daí o negócio mudou de figura mais uma vez. O centroavante marcou de peito e deu esse lindo passe para o Vitinho, aos 45 do segundo tempo, dar a vitória ao Mengão. 4-3, 2 viradas, placar final. Fui! Pois é, e nesse jogo entre Flamengo e Bahia, o volante Gerson acusou o Ramires, meia do Bahia, de insultos racistas. Vamos ver o que o Gerson falou logo depois do jogo e depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Eu quero falar uma coisa, porque eu tenho vários jogos aí pelo profissional e eu nunca vim aqui na imprensa falar nada, até porque eu nunca sofri esse preconceito e nunca fui vítima nenhuma vez. Mesmo sendo eliminado de Libertadores, Copa do Brasil, eu nunca sofri esse preconceito. Aí depois ali o mano até falou, agora você é vítima, né? O Daniel Alves te atropelou e você não falou nada. Claro, porque teve respeito, eu e ele. Calma, vou te falar. O Ramires, quando a gente tomou, acho que foi o segundo gol, não lembro, o Bruno fingiu que ia chutar a bola e ele reclamou com o Bruno. Eu fui falar com ele, ele falou bem assim pra mim, cala a boca, negro. Eu tô vindo aqui, né? Eu nunca falei nada disso, porque eu nunca sofri, mas isso daí eu não aceito, E eu nunca falei de treinador, mas o mano, ele tem que saber respeitar, Tô vindo falar aqui em meio de todos os negros que existem no Brasil. Ele tem todo o direito de se posicionar, ele está certo, esse tipo de atitude é execrável, não se pode, é como bem falamos ontem aqui no Mesa Redonda do Futebol, não é um mundo paralelo, esse tipo de coisa não pode ser tolerada, não é? E só atualizando, tá, as informações do caso, o Bahia afastou o colombiano Índio Ramírez até a conclusão das apurações sobre os insultos racistas e o técnico Mano Menezes foi demitido pelo clube. Segundo a assessoria do treinador, a decisão de deixar o comando da equipe foi do próprio Mano Menezes. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro abriu inquérito para apurar a denúncia. Não sei, no vídeo dá para ouvir? Dá. Tem algumas coisas que é importante apurar, né? Claro, apurar tudo direitinho, igual fizeram com o Neymar, não fizeram uma apuração lá do caso do Neymar, também tem que fazer aí direitinho. E aí, sendo constatado tudo, a delegada Márcia Noeli informou que o Ramírez, Mano Menezes e o árbitro Flávio Rodrigues de Souza, responsável por conduzir o jogo, serão intimados a dar depoimentos presenciais sobre o caso de injúria racial. O Gerson vai ser ouvido na manhã desta terça-feira. Assim, primeira situação, depois a gente vai para o jogo. É inaceitável mesmo esse tipo de comportamento hoje. As pessoas falam assim, como disse, fica quieto, negro, foi uma coisa assim, né? Cala a boca, negro. Cala a boca, negro. É que existe a entonação, a forma, o jeito que transforma a palavra negro como algo pejorativo, como algo discriminatório, como algo preconceituoso, como algo ofensivo. A ideia é uma maneira de você ofender, de você humilhar, de você, enfim. Então, é inaceitável nos dias de hoje. As pessoas que ainda não têm essa consciência precisam ter, né? E não faz parte do jogo. O Benja ontem no Mesa falou algo que eu costumo falar mesmo, e já foi até, faz parte do meu trabalho de monografia na pós-graduação. O futebol não pode ser encarado como um universo paralelo onde tudo pode em nome do vencer. O futebol, ele é uma extensão da sociedade. Então, se racismo ele é crime na sociedade, ele é crime também no futebol. Claro, com certeza. Né? Então não existe não tem essa de acaba no campo, morreu no campo e todo mundo é amigo. Não, muito pelo contrário. As pessoas precisam ter consciência daquilo que elas fazem. E foi muito mal o Ramírez, que a propósito é bom jogador, fez bom jogo. O árbitro expulsou o Ramírez? Não. Então, tinha que ter expulsado, ele não ouviu? Ele não ouviu. É importante ficar bem claro o seguinte, as pessoas têm que se posicionar. A ofensa, ela dói em quem sente a ofensa. A interpretação é por conta de cada um, da origem, da vida, da maneira como as pessoas tiveram a sua vida. Então, se o Gerson se sentiu ofendido, ele tem que se posicionar sim. Eu, Bahia,
tomou um posicionamento maravilhoso. O Guilherme Belintani afastou o Índio Ramírez até que se comprove que ele é inocente. Sim. Podemos partir, ele também tem direito a uma defesa, Sim, obviamente. Exatamente. E o caso tem que ser, sim, esse inquérito é justo na delegacia, todas as partes têm que ser ouvidas, isso é muito grave. O Mano Menezes desdenhou da situação, também foi uma atitude infeliz do Mano Menezes, e com isso vieram esses fatos todos. O Mano acabou saindo do Bahia, eu acho que tem a ver um pouco com esse lado do desdém. Porque Inclusive, vamos dar uma olhadinha, diretor, nas telas que você preparou, eu ia falar o senhor preparou, senhor mais novo que eu. Olha só lá, agora é malandragem. Rogério, bandeirinha, não vai expulsar ele? Tá mandando tomar no... Foi na cara do juiz que mandou tomar no... Se aconteceu, se estamos errados, a gente não quer estar certo estando errado. Mas aquele menino não iria fazer isso com o Gerson, eu conheço o jogador, chegou agora, é um guri. Quanto tempo parou o jogo? Quanto tempo parou o jogo agora por causa do Gerson? Tem que tomar bico do Daniel Alves mesmo. Tem que tomar bico do Daniel, que é mais malandro que tu. Ele quer mandar em todo mundo, quer mandar no jogo. Então, o Mano se perdeu na ânsia de vencer. Uma coisa é o jogo de futebol, uma coisa são dois times tentando a vitória, o tempo, a tática, a marcação. Agora, outra coisa é uma injúria racial. Ele não pode passar pano. Mas eu não sei se ele ouviu, né? Também. Às vezes ele não ouviu, ele tá ali achou que estava querendo usar aquilo para atrasar o jogo. De qualquer forma, eu acho que o posicionamento é fundamental em qualquer setor. Nós vivemos numa sociedade extremamente racista, não é pouco, não. Sim. O Brasil é um país extremamente racista, infelizmente, e é um racismo institucionalizado, sabe? E ele então, é disfarçado, camuflado. Isso tem que ser combatido, sim, eu gosto muito disso. Obviamente, sem cometer injustiças, mas sim, as pessoas se posicionando. E quando uma pessoa disser que sofreu um racismo, é que no futebol, né, às vezes o jogador fala que foi pênalti, não foi. Mas o pênalti não é um crime. Claro. Então, quando alguém acusa uma outra pessoa disso, tem que ser muito sério naquilo que faz e realmente ouvir a pessoa que está falando que sofreu a ofensa. Porque ninguém vai brincar com um crime. Né? Se o pênalti fosse crime, ninguém ia virar e falar assim, eu sofri um pênalti. Porque a outra pessoa pode ir para cadeia mesmo. Então, é algo que eu acho que ninguém vai virar e querer atrasar um jogo em nome de falar, injúria. Não, né? Então, assim, realmente, o Gerson, por toda a atitude que ele demonstrou, pela indignação, ele falou, eu nunca sofri com isso. Mas eu vim aqui falar, eu não gostei e tal. Eu acredito no Gerson e acredito realmente que ele tenha sofrido essa discriminação aí e não é certo. E aí o Ramírez tem que pagar na justiça por isso. Bom, vamos falar do São Paulo, que tem jogo decisivo nesta quarta-feira contra o Grêmio. O Garrafa está lá no CCT da Barra Funda para falar sobre a importância dessa competição na vida do São Paulo. Será que esse ano cai o tabu? Boa noite! Boa noite, Michele, Celso, Flávio, boa noite vocês acompanhando o Gazeta Esportiva. O São Paulo já começou os preparativos hoje aqui no CT da Barra Funda para enfrentar o Grêmio quarta-feira em Porto Alegre. A decisão da vaga será no estádio do Morumbi. E vale lembrar, Michele, como você bem disse, né, que o São Paulo tem um tabu de nunca ter vencido a Copa do Brasil. Aliás, é o único título que ainda falta na galeria de tantos títulos do São Paulo Futebol Clube. E um detalhe, agora, com essa ida à semifinal, o São Paulo completa a sua quinta ida a essa fase. O São Paulo já chegou por 4 vezes, e detalhe importante, hein? Nas 4 vezes que o São Paulo chegou às semifinais de Copa do Brasil, ele caiu em 3 e passou uma única vez. Ele caiu, na verdade, em 2002 para o Corinthians, foram 2 jogos e o São Paulo acabou sendo eliminado no saldo de gols. Em 2012, ele caiu para o Coritiba, também foi eliminado no saldo de gols, uma vitória de cada lado. Em 2015, mais uma eliminação nas semifinais da Copa do Brasil. Caiu para o Santos e dessa vez com 2 derrotas. A única vez que se classificou foi em 2000, em 2 jogos contra o Cruzeiro, né? Em 2 jogos contra o Atlético Mineiro. Ele fez 2 vitórias, eliminou o Galo e avançou para a decisão. E sabe quem o São Paulo encontrou na decisão? O Cruzeiro do Miller, do nosso Miller. O Miller tem uma história brilhante no São Paulo, é ídolo do São Paulo. Ele teve papel fundamental para o São Paulo não
conquistar a Copa do Brasil, a única vez que chegou na decisão. No jogo da volta, o São Paulo vencia por 1-0. Acompanha aí, ó. Gol do Marcelinho Paraíba de falta, né? Uma falta bem batida pelo lado direito. São Paulo vencia por 1-0. E aí o Miller começa a desequilibrar. O gol de empate vem nessa jogada que o Miller recebe dentro da área, faz a parede, característica dele, gira e deixa o Fábio Júnior na cara do Rogério Ceni. O Cruzeiro empata. E no finalzinho do jogo, o Miller é demais, né? E no finalzinho do jogo, mas finalzinho mesmo, falta para o Cruzeiro, o Miller não bate. Mas ele vai lá e fala com o Giovani, porque o Giovani costuma bater por cobertura. Costumava bater por cobertura, não é? E ele vai lá no ouvido do Giovani, bate forte, bate forte. O Giovani meteu um canudo por baixo da barreira, enganou o Rogério, a barreira abriu e o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. Então são muitos ingredientes para o jogaço da próxima quarta-feira lá em Porto Alegre. Na próxima entrada eu volto falando dos problemas do São Paulo para essa partida e também da primeira visita do presidente eleito do São Paulo, hoje aqui no CT da Barra Funda, uma visita e ele manteve contato com o elenco tricolor. Aliás, o Casares vai até Porto Alegre na próxima quarta-feira. Eu volto daqui a pouco, Michele. Ué, vai para Porto Alegre na véspera do Natal? Vai fazer o quê? Vai e volta, né? Ou depois você fala isso, Gafa, eu querendo saber da vida. Mas muito legal ver o Miller jogando, né? O que São interessa, Paulo tem né? o Grêmio, né? Ah, mas entendi. É jogo, é trabalho. A gente não, mas não vai trabalhar não aqui. Ele não é presidente ainda? Não. Ele não é presidente ainda. Sim, Ele não precisaria ir, né? É claro que existe estatística, existe história e elas têm que ser contadas. Adorei ver o Miller. Mas, na verdade, aquilo já foi, né? Já foi. O São Paulo, eu acho assim muito pau a pau esse jogo. São Paulo e Grêmio? Muito. Mas muito. Eu acho que os dois times, eles são muito parecidos. O São Paulo tem, nos últimos tempos, conseguido um pouquinho mais de regularidade do que o Grêmio, mas uma boa partida do Grêmio, ele pode eliminar o São Paulo. Eu acho muito parelho. E qualquer um pode passar, e o que perder também não será nenhum vexame. São dois times muito clássico, iguais, né? muito parelhos. Eu acho que o São Paulo está bem mais perto do Campeonato Brasileiro. Dá para ganhar a Copa do Brasil, sim, mas está muito mais perto do Campeonato Eu acho que Brasileiro. depois do que aconteceu com o Grêmio e com o Santos, Flávio, né? O São Paulo, acho que isso aumenta o favoritismo do São Paulo. Até por isso eu acho que o Grêmio vai ter que fazer alguma coisa. Esse jogo do Santos, eu penso exatamente o contrário do que você pensa. Ele tomou uma paulada tão grande do Santos, mas tão grande, que ele vai ter que reagir. Os caras vão falar assim, a torcida, é o Grêmio, né? É o Papa Copas. Aí ele sai da Libertadores de maneira vexatória. Se ele ganha uma outra Copa, o Papa Copas voltou, tá bom. Se ele toma outra bordoada, aí, meu amigo, aí sobra até a estátua do Renato. Na estátua do Renato cai. pode cair. Bom, voltando lá para a Neoquímica Arena, José Paz com as informações do Corinthians, que pega o Goiás. Daqui a pouquinho, quase que o Wagner Mancini conseguiu montar uma escalação inédita, hein, Zé? Conta pra gente. Pois é, Michele, ontem participando do nosso glorioso Mesa Redonda, o Wagner Mancini ao vivo com a gente, disse que gostaria muito de escalar o Corinthians hoje com o Casares e com o Luan, mas que isso não vai ser possível, pelo menos para esta partida contra o Goiás. Vamos ver o que disse o técnico corintiano ontem no Mesa Redonda. Eu jamais falaria que não cabe. Eu acho que existem jogos onde você poderia usar essa formação e eu cheguei até a pensar nisso para o jogo do Goiás, né? Mas ao longo da semana o Luan teve uma dificuldade, o falecimento de um amigo irmão e ele acabou se afastando do clube um dia e eu perdi exatamente a possibilidade de testá-lo, né? Mas é uma formação que pode acontecer dependendo da estratégia a ser montada para o jogo. Tá então a palavra do Wagner Mancini, técnico do Corinthians que tem alguns probleminhas para a partida de hoje. O Cantilho, volante colombiano, está fora dessa partida, tem um problema no adutor da perna direita. O Jonathan Cafu está com a Covid-19, também está fora. Mas o Jô, atacante, que estava suspenso contra o São Paulo no Majestoso, volta hoje, vai ser o titular do Corinthians, como confirmou ontem o Wagner Mancini lá no nosso Mesa Redonda. Daqui a pouquinho eu volto para a minha última entrada para dar esse provável Corinthians que entra em campo daqui a pouquinho, fechando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 8 horas, contra o Lanterninha Goiás. Tá certo, Mi?
Tá certo. Depois você mostra o estádio pra gente, né? Tão legal ver, assim, as luzes acendendo ali. Ó lá, tudo piscando já do lado do Zé Paz. Muito legal. Zé, você ia falar alguma coisa do WhatsApp? Não, você não, eu queria falar sobre o jogo de hoje. Obviamente que o Corinthians é extremamente favorito, mas é um jogo muito chato se o Corinthians demorar para fazer um gol. Que outra gente comentava, e o próprio Wagner concordou, que o problema do Corinthians é o lado ofensivo. Propor o jogo. Propor o jogo. Se ele tem... Ser reativo é fácil. Isso, ele foi muito bem contra o São Paulo. Porque você está bem compactado aqui atrás. E a sua estica a bola. Exato, aí você vai. Agora, é um jogo complicadinho. Então a presença do Jô, por exemplo, a bola alta, ela pode definir o jogo. Mas ele tem que fazer um gol logo, porque, né, estabilidade emocional no Corinthians. Acredito numa vitória do Corinthians, mas talvez sofra mais do que o necessário se demorar para fazer aquela dificuldade de jogar contra times mais fechados. Né? O São Paulo tem essa dificuldade. Até o São Paulo, que é líder, tem essa dificuldade. É isso aí. Muito bem, agora sim, recadinhos do WhatsApp. Michele, Celso e Flávio, eu acho que é muito mimimi. É só não vir um resultado positivo, aí começa já a falar que o elenco é reduzido e essas coisas. Vander do Butantan. Michele, pessoal da Gazeta, eu acredito que não. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco forte, com grandes jogadores, e ele está reclamando de boca cheia. Emerson, São Paulino de Itaquá. Com Letícia, beijo, Michele. Michele, Celso, Flávio, olha, com esse investimento todo do Palmeiras, se tá ruim, imagina os outros. Grande abraço, Wagner, corintiano do Brooklyn. Muito bem, de volta com o Silvestre, lá da Academia de Futebol. Essa derrota do final de semana pode ter ligado um sinalzinho de alerta para o Abel Ferreira, né, Silvestre? Quarta-feira não pode vacilar. Vai daí. Quarta-feira já é Copa do Brasil, né? O Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o título está muito difícil, mas é bom também garantir uma vaguinha na Libertadores. Palmeiras saiu do G4, é o sexto colocado agora. Está brigando nas outras frentes, pode ser campeão da Libertadores, pode ser campeão da Copa do Brasil e, consequentemente, garantir a vaga para a Libertadores do ano que vem. Então, mas nunca se sabe o que pode acontecer. Então é bom ficar ali entre os primeiros e garantir essa vaguinha também pelo Campeonato Brasileiro. Depois da derrota para o Internacional, o Abel Ferreira falou desse resultado negativo quando questionado se o fato de ter sido um primeiro embate mais difícil contra uma equipe mais forte, o Palmeiras teria fracassado. E aí o Abel deu uma minimizada nesse resultado, nesse tropeço fora de casa. Estamos tristes pelo resultado e frustrados, porque não gostamos de perder, ninguém gosta de perder dentro desta casa. Merecíamos mais para aquilo que fizemos na segunda parte, mas o futebol é assim mesmo. O futebol castiga muitas vezes quem não é eficaz. E hoje é para mim a diferença, não tirando mérito também ao nosso adversário, porque também o tem, mas para mim a grande diferença neste tipo de jogos onde o nível é muito parecido, é nos detalhes, na eficácia, nas oportunidades que têm e que fazes, nas oportunidades que tens e não fazes. Portanto, o nosso adversário hoje não foi assim tanto melhor do que nós, mas foi mais eficaz, conseguiu quebrar os ritmos de jogo, levou o jogo para onde queria e venceu o jogo e parabéns para eles. Termina a preparação amanhã aqui na academia, monta o time que vai enfrentar o América Mineiro quarta-feira, primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. O jogo é às 9h30 da noite no Allianz Parque. Na semana que vem o Verdão decide em BH o Palmeiras, que é tricampeão da Copa do Brasil, Michele. Valeu, Silvestre. Esse jogo, você acha que é fácil para o Palmeiras ganhar? Fácil não existe mais, não existe isso. Até porque o Lisca, ele arma muito bem o time. Aliás, que o Lisca tá meio bravo, né? Ele arma muito bem o time, o América é um time organizado, que sabe jogar, mas, assim, Palmeiras é favorito. Palmeiras tem mais elenco, tem mais repertório, tem mais condições. O América é apenas um time, com todo respeito ao América, pequeno, que faz uma boa Série B e que foi longe mais na Copa do Brasil, eliminando adversários difíceis, como Corinthians, Internacional. Significa que não posso eliminar o Palmeiras? Pode, mas em condições normais, quem se classifica é o Palmeiras. Estou errado, Flávio? Não, e é importante tomar muito cuidado quando se fala dessa derrota do Internacional. Parece que o Palmeiras perdeu para um time qualquer, né? O líder São Paulo não ganhou lá, o vice-líder não ganhou, o terceiro colocado não ganhou. Ganhar em Porto Alegre não é fácil. Não é mesmo. Perder para o Internacional é um resultado normal. Óbvio, como diz o nosso querido Gajo, ninguém gosta de perder. Claro. Mas o Palmeiras estava com várias dificuldades, perder esse jogo, não tem nada a ver uma coisa com outra.
é favorito contra o América, mas é preciso tomar cuidado pelo fator, primeiro, o Lisca ele trabalha muito bem o time, e segundo, é um franco atirador. Sabe, às vezes você jogar com um franco atirador é uma coisa complicada. Mas o Lisca tá bravo, ele tá doido mesmo, não tá, Michele? Então, olha, falando no América Mineiro, o Lisca ele ficou maluco na coletiva pós-jogo ao falar da arbitragem ontem lá na Série B. Dá uma olhadinha. É Anderson o nome desse bandeira, né? Anderson? Mal educado, nos xingou, nos ofendeu. O que ele deu ali? O que tá vendo? É contra o América? Se for contra o Lisca, eu vou me embora pra casa. Eu vou me embora pra casa. Chega! Tudo tem um limite na vida. Chega! Aí o bandeira, eu errei, eu peço desculpa. Chega! Acabou! Gaciba, pelo amor de Deus, Gaciba! O que tu tá fazendo aí, cara? Não é a primeira nem a segunda. Um lance fácil, na cara dele. Chega! Não tem entrevista, não tem mais nada. Ó, às vezes você fala assim, poxa vida, o cara se excedeu. Isso é o trabalho dele. Sim. Eu não vi o lance. Confesso que eu não vi o lance da anulação do gol do América. O jogo contra o Cruzeiro, todo mundo falou que realmente o América foi prejudicado. Isso é o trabalho dele, gente. Como é o teu trabalho aí, como é o nosso trabalho aqui. Aí o cara erra. Dá para entender a indignação. Se alguém, por exemplo, vier atrapalhar o nosso trabalho, entrar alguém aqui vai na ficar frente... transtornado. Exatamente, é a mesma coisa. O cara está sendo prejudicado. O América tem dificuldade. O América está muito próximo de subir para a Série A, que é o grande objetivo dele. Mas realmente chega uma hora que passa do limite. O Lisca é um cara... Ele é intenso no que ele faz. E realmente, quando chegou... O árbitro erra de propósito, não acredito nisso. Mas está errando demais. E às vezes erra demais contra o mesmo time. E na Série então, B, realmente eu entendo. na Série B não tem o VAR. É bom deixar da classe. E o VAR também. Não, mas pelo menos minimiza, né? Erro duplo ou erro simples. Você escolhe como você quiser. 2 por 1 ou um só. O Garrafa tá de volta lá do CCT da Barra Funda. Eu não sei se o Garrafa vai falar de uma renovação que teve lá no São Paulo. Se ele não falar, depois a gente fala aqui. Mas já dá para saber também, mais ou menos, Garrafa, o que o Fernando Diniz está preparando para essa semifinal? Conta pra gente. Olha, Michele, na verdade é o seguinte, o São Paulo está se preparando para enfrentar o Grêmio, primeiro jogo em Porto Alegre, semifinal da Copa do Brasil, jogo decisivo no Morumbi, e a dúvida é a eterna dúvida dos últimos dias. O Luciano vai ou não ter condição de jogar? Ele se contundiu contra o Corinthians, você se lembra bem, uma lesão muscular, está se recuperando, não participou hoje da atividade normalmente com os demais jogadores, tem ainda o trabalho que define o time amanhã, mas o Diniz deve esperar até momentos antes da partida para saber se conta ou não com o Luciano. Bom, tudo bem, Luciano não joga? Quem joga? Existem duas possibilidades. Ele pode manter o time com o Tietê, assim como ele fez no último jogo, não é? E contra o Atlético, que ele teve uma supremacia em cima da equipe mineira e fez um bom jogo, ou pode até voltar com o Pablo. Vamos ver o que pensa o Diniz para a partida da próxima quarta-feira. O Casares, presidente eleito do São Paulo, o pessoal do Palmeiras sai rasgando aqui na avenida, né? O presidente eleito do São Paulo, ele esteve hoje aqui no CT, antes da atividade, né? Ele acabou conversando com os jogadores do São Paulo, com toda a comissão técnica, temos aí as imagens, né? O Casares conversando, uma conversa informal, mas meio que se apresentando, precisasse se apresentar, mas já como presidente eleito, né? Porque o Casares, obviamente, é conhecido dos jogadores do São Paulo Futebol Clube. Então ele teve essa primeira conversa e aí tem algumas mudanças na diretoria do São Paulo. O que está definido, o Raí, que pertence à diretoria do Leco, ele fica até o final de fevereiro. Ele vai até o final da temporada, que vai se estender já no mandato do Casares. O Pássaro não permanece. O Pássaro, que também é homem forte do futebol do São Paulo, esse se desliga do São Paulo agora no final do ano. Ele inclusive já postou uma carta aí, falando, se despedindo, agradecendo a oportunidade que teve no São Paulo. E o Casares também já escolheu o novo presidente de marketing do São Paulo, né? Pessoa ligada a ele, ligada ao São Paulo, ligada a um patrocinador do São Paulo. Enfim, o Casares já está num processo de transição, né, para assumir o cargo, por isso vai como presidente eleito na quarta-feira a Porto Alegre com a delegação e também está mexendo nas peças da diretoria. Raí permanece, Pássaro não fica e um patrocinador, ex-patrocinador, dirigente de um ex-patrocinador do São Paulo chega agora para o departamento de marketing também. O Casares está dando uma mexida geral, Michele.
Legal, Garrafa. E o Gabriel Sara renovou com o São Paulo. A notícia também está quentinha lá no site gazetesportiva.com. Informa aqui o Marcelo Bazeggio. Quando eu falei, fui criticado, viu, Flávio? Redes sociais, torcedor me xingou. Mas fala isso todo dia, Mas não tem que... É óbvio, o jogo virou, eu vou aproveitar essa oportunidade. Xingado, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade. Porque assim, eu repito aqui, é muito fácil ficar defendendo quando o resultado está acontecendo. O problema é quando está perdendo. E quando o São Paulo perdeu lá em Quito, da LDU, tomou goleada, eu tive a sensação de que, apesar de ter perdido o jogo, o São Paulo não jogou mal. E que esses garotos que o Diniz está lançando hoje estão ganhando casco duro. E para o ano que vem, mais experientes, mais experimentados, e aí tendem a render muito mais. Então o trabalho que o Fernando Diniz está fazendo agora, ele não é só importante para a temporada, acho que está liderando o Campeonato Brasileiro, está perto de uma final de Copa do Brasil. Eu acho que isso até além daquilo que poderia se esperar. Acho que, apesar do São Paulino estar ansioso por títulos, o São Paulo nunca esteve entre os mais cotados para ganhar. E tem chance real de ganhar, mas o trabalho que o Diniz está fazendo hoje, os frutos, eles vão aparecer ainda maiores no ano que vem. Ou eu estou errado, Flávio? Não, ele devolveu 150%. Pois é. Porque realmente, não esqueçam que o time que o Diniz pegou era outro time completamente diferente. Ele inventou essa molecada, ele inventou o Luciano, ele inventou o Breno, ele inventou, né, no melhor sentido da palavra. O Gabriel Sara é uma descoberta preciosa, o próprio Igor Gomes ganhou mais personalidade com o Diniz, enfim, ele montou um time. Vai ganhar o campeonato? É o favorito. Vai ganhar a Copa do Brasil? Está na briga, né? Mas eu entendo que o trabalho foi um trabalho muito bem feito. Foi sim. E essa notícia da renovação do Sara é ótima, porque na pior das hipóteses o São Paulo pode ganhar mais por ele. Eu não acredito que o São Paulo consiga segurar alguns jogadores para o ano que vem. O Sara é um jogador precioso. Ele entra em qualquer time europeu fácil. Deve ser uma boa venda do São Paulo. Antes que você fique bravo, o São Paulo vende. Infelizmente, o futebol brasileiro é um futebol vendedor. Neoquímica Arena, último contato com o José Paes para esboçar esse time do Corinthians. Uma vitória deixa o Timão a 5 pontinhos do G6. Manda uma provável escalação aí, Zé. Vou mandar um provável Corinthians sim aqui no nosso Gazeta Esportiva, Michele, mas antes disso você pediu aí na minha segunda entrada para eu mostrar um pouquinho dos bastidores, mas a gente não pode fazer isso, viu, Mi? Por questões contratuais não podemos mostrar aqui o gramado da Neoquímica Arena, que tá maravilhoso, tá muito bonito, mas não podemos mostrar. Tem uma coisa que eu posso falar para vocês aqui de bastidores. Hoje, o Corinthians vai entrar em campo contra o Goiás com o nome do garoto Luiz Eduardo em todas as suas camisas. Para quem não se lembra, o Luiz Eduardo é aquele menino de 11 anos que sofreu injúrias raciais, racismo lá em Goiás. Ele viralizou nas redes sociais e hoje todos os jogadores do Corinthians vão portar ali atrás de suas camisas o nome do Luiz Eduardo. Com isso, vamos ao provável Corinthians que entra em campo hoje. Lembrando que o Wagner Mancini gosta de aprontar surpresinhas para cima da imprensa. Mas vamos lá, vamos tentar aqui, olha só. Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Ramiro e Casares. Lá na frente, Vital, Otero e Jô. Este o provável Corinthians que entra em campo hoje aqui na Neoquímica Arena. Viu, Michele? A história desse jogo amanhã comigo aqui no Gazeta Esportiva. Legal, Zé. Boa. Bom, placar pro jogo, vai apostar? 1-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. É um Corinthians que ganhou moral, né? Especialmente pela performance contra o São Paulo. Vamos ver o campinho ali. O Wagner Mancini falou com a gente ontem no Mesa, foi muito legal, né? Ajuda, Flávio? Celso. Ótimo. Vamos lá. Cássio, eu vou ter que colocar os óculos também, porque eu já estou meio termagudo demais. Cássio, Bruno Mendes. Tá vendo, Flávio? Gil, Fábio Santos, Ramiro, Gabriel, Vital, Casares, Otero e Jô. Tem que aumentar o nome, eu acho, a letrinha. É um time bem ofensivo, né? Um time bem que vai se expor e precisa fazer o gol logo. Fazendo o gol logo a coisa fica boa, se não fizer engrossa, mas o Corinthians é bem favorito. E o Jô? A volta do Jô aí? O Jô é um jogador... O que a gente pode esperar? Acho que a bola alta, né? Melhora a possibilidade da bola alta. E também para ele faz bem, né? O pivô. Para quem vem de trás, para os jogadores que batem. Ainda mais o Otero, que bate muito bem na bola, né? Mas é um joguinho que a gente já sabe que o Goiás vai ficar fechado, tem que ficar mesmo, porque a diferença de elenco é enorme. E o Corinthians vai ter que forçar. Se fizer um golzinho logo no começo, aí a coisa vai ficar boa, vai ser tranquila a vitória. Senão pode engrossar um pouco. O bom do Corinthians agora é que tirou um pouquinho o peso da ameaça.
O Corinthians estava muito lá perto da zona. Cair não mais. Estava muito perto da zona de rebaixamento. Tem ainda chance de cair? Não, agora é mais remoto, né? É mais remoto. Faltam 12 jogos, mas... Hoje eu vejo o Corinthians muito mais perto de Sul-Americana e Libertadores não, mas Sul-Americana do que queda para a segunda divisão. E isso é fruto do trabalho do Mancini. Sim, sem dúvida. E eu não tinha a menor dúvida de que ele faria um bom trabalho. Eu também. Pela organização que ele conseguiu fazer no Atlético Goianiense. Não, no Atlético Goianiense mesmo, que é um time mais limitado. E que continua com um bom trabalho. Pois é. Pegou bem o trabalho dele e o Marcelo Capo está dando sequência e faz um bom trabalho. O modesto Atlético Goianiense complicou para o Corinthians jogando na Arena. Complicou para o São Paulo do Fernando Diniz, que o resultado foi mentiroso. São Paulo venceu, acho que por 3. Ganhou do Flamengo lá, né? Ganhou do Flamengo. Ainda era com o Mancini, foi um vareio. Foi um vareio, sabe? O jogo complicou para o São Paulo, apesar de ter perdido o jogo. Jogou bem mesmo. Ou seja, o Wagner Mancini, eu acho até que ele foi meio injustiçado quando chegou no Corinthians. Aquela coisa de você ver tudo do lado negativo, né? Esteve presente em 5 rebaixamentos, blá, blá, blá. Claro, quais os times que ele pegou? Só que aí não lembra que ele foi... Ele estava muito só que aí não lembra que ele foi... Ontem, né? Ele já ganhou o troféu Mesa Redonda como o melhor treinador do Atlético Paranaense. Pois é, e já foi também campeão da Copa do Brasil com Paulista de Jundiaí. Gente, e é só ver os jogos do Atlético Goianiense. Não adianta só, as pessoas só querem ver resultado. Ganhou, perdeu. Não vê jogo. Não presta atenção de como funciona, como joga. Aí, né? Aí como que eu faço? Ficar falando de resultado, qualquer um fala. Pega aqui a tabela e fala assim, Corinthians perdeu, esse técnico é ruim. Não é assim, né? Você não gosta de gol, Celso? Você não gosta de gol? Não, eu gosto de gol, mas gosto ainda mais de jogo que leva ao gol. Aquele gol, o 7-1 lá do Brasil. O que você acha daquele resultado? Não me lembro disso. Vamos seguir, vai. Resultado final da enquete. Abel Ferreira tem razão em falar que o elenco do Palmeiras é extremamente reduzido? Não! 61% dos votos. Acabou, galera. Amanhã tem mais Gazeta Esportiva. Amanhã o mestre tá aqui. Tchau, Celcinho. Tchau, Flávio. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.